Foi. Bom, esse vídeo aqui eu vou deixar tudo salvo. A gente vai falar sobre máquina doméstica. Dessa vez, uma das queridinhas de toda costureira. Singer Facilita Pro. Essa máquina aqui é muito bacana trabalhar com ela, porque ela tem uma mecânica um pouco mais arrojada, tá? Principalmente para fazer um ponto zigue-zague em peças de malha, ela dá super certo. Aqui, por exemplo, eu vou fazer o uso da Facilita Pro. Vou voltar a trabalhar com aquele elástico que a gente está vendo bastante aqui para poder fazer os acabamentos das peças da gente. E aí, o elástico de viés, eu vou cortar aqui um shortinho básico, tá? E essa modelagem de short você pode fazer em tecido, em malha, saída de praia, já observando que o verão já está chegando aí, você pode fazer esse shortinho, esse corte que eu vou ensinar aqui em tela, tá certo? E assim em diante. O corte desse short é bem simples, ó. Vou usar a mesma tesourinha aqui, ó. Uma tesoura indo, outra e outra aqui, um quadrado. Né? Eu faço assim na cabeça, ó. Uma tesoura, duas, três. Vou cortar aqui, tá? Nessa parte aqui embaixo, ó. Cortei. Aqui em cima, a distância que eu tenho da tesoura, eu coloco um dedinho, já coloco a tesoura assim, ó. Minha gente, se eu observar, seguir o próprio corte da tesoura, que eu já faço o fundo da bermuda. Aqui é só eu seguir, ó. Seguir, cortou. Aqui eu já faço a parte do fundo da bermuda, ó. Do meu shortinho aqui no caso, ó. Cortei aqui. A minha referência foi utilizar a tesoura. A própria tesoura aqui já dá para fazer a parte do fundo. Aqui eu tenho um shortinho em malha, tá? Vou igualar a parte de cima. E aí eu vou passar uma dica bem massa. Professor, como é que eu faço a parte da frente menor do que a parte de trás? Nesse caso dessa modelagem, esse short aqui não tem costura na lateral, tá? Ele não tem costura na lateral, ele é assim, ó. Então eu vou marcar o meio, um pique, aqui, ó. Marco o meio, aqui na frente eu diminuo um dedinho e vou até o meio da minha peça. Aqui será a frente, aqui será as costas. Vamos primeiro fechar essa parte aqui utilizando o ponto do zigue-zague. Acho minha máquina na cadeira, feito, máquina testada, vamos costurar aqui, fazendo a costura no zigue-zague. Então aqui eu posiciono, faço a costura, ó, fechando a peça, desse jeitinho aqui. Após fechar a peça, vou fechar o outro lado, deixando dois dedinhos abertos aqui em cima. Posiciono aqui, alinho, costuro, utilizando novamente o ponto do zigue-zague. Deixa eu ajeitar aqui minha linha, que enganchou. Tá uma raiva. Isso. Né? No melhor da coisa. Aqui, achei. Colocar aqui, vou fechar, deixando dois dedinhos abertos. Aí eu vou mostrar como que faz para colocar um bom elástico, para fazer um bom acabamento na parte de cima da peça. Travei aqui, vamos lá. Fechei minha peça. Aqui está fechado a parte da frente e a parte de trás. Se eu abrir aqui agora que eu consigo visualizar o short. Então aqui, ó, para a parte de trás, eu vou posicionar, vou trabalhar com o meu viés, o meu elástico de viés aqui, certinho, vou até deixar ele bem aparente aqui para a gente enxergar ele. Vou dobrá-lo e dessa vez utilizando a Singer Facilita Pro. Estou utilizando o ponto do zigue-zague. Aqui todo o trabalho que eu tenho é de colocar o tecido no meio. Essa máquina tem uma coisa bem interessante que ajuda muito, ó. Essa parte da frente ela é mais retinha. Então isso aqui ajuda a gente a posicionar o tecido em cima e alinhar a costura, tá? Isso aqui já ajuda um bocado. Então aqui, ó, alinho, estico um pouco o elástico, porque como eu vou colocar um elástico na parte de cima do short, ele tem que esticar um pouco aqui, ó. E isso na parte de cima aqui,
você escuta que o barulho da máquina é mais forte, ó, do que aquela branquinha que a gente estava testando, ó. Isso. Vê que ela tem mais força do que aquela. A gente escuta pela batida da máquina aqui. A gente vê que a mecânica dela, ó, é um pouco mais forte do que aquela outra. Então aqui eu sigo. Isso. Ó. O ponto em si, olha como vai ficando no acabamento. Na parte de cima. Singer Facilita Pro. Professor, valor dessa máquina. Hoje, dependendo do local que você compra, ela está entre 1.180, 1.200 a 1.400, dependendo do site ou da loja, tá? Está por 139. A partir de 1.170, tu achou, não foi? Isso. Foi. Vamos na terceira. É isso mesmo. 1.180. Concluir a parte do elástico. Cortar aqui. Vou fechar a parte de trás. Eu comprei um dele no magazine. Nunca deu fazer. Aí, caso olha que perfeito aqui, ó. Essa técnica do elástico que eu estou usando aqui, se você for confeccionar baby dollzinho com ela, ó como vai ficar bonitinho o acabamento. Tá? O acabamento do elástico eu acho que já está mais do que testado e incontestável o resultado que ele permite aqui a gente fazer na peça. O acabamento aqui embaixo, aí agora se eu não quiser esticar, eu posso simplesmente costurar ele de uma ponta a outra, só fazendo mesmo a bainha aqui, ó. Então, para quem tem dificuldade na costura, para quem quer fazer um acabamento logo de primeira assim na roupa, usa esse elástico, ele vai permitir você ter um bom resultado, você vai ficar orgulhoso da peça que você vai fazer, e sem dúvida nenhuma, depois que você fizer a primeira, você já vai querer fazer a segunda rapidinho, porque é prático demais, gente, ó. Ó que perfeito, ó. O acabamento fica. E a gente que costura fica feliz quando a gente faz um bom acabamento na roupa, não é? Todo mundo que costura, quando vê um bom resultado aqui, fica feliz. Então fica aí mais uma dica para você, tá? Bora fazer a outra parte aqui, ó. Na outra costura, certinho aqui do outro lado. Sigo fazendo esse acabamento aqui. Lembrando que com a máquina e esse elástico, pode deixar lá, depois a gente vê lá. Aqui, ó, vou seguindo. Até o final. Corte. Bora finalizar. Ela tem mais velocidade do que aquela outra, hein? Ela tem um pouquinho de mais força do que aquela outra máquina ali, tá? Aqui agora, ó. Se quiser usar o viés de elástico, pode. Pode. O ideal do viés de elástico para malha é porque ele vai ficar com um caimento melhor. Porque se a gente utilizar um viés mais seco, ele vai armar. Ele não vai ficar molinho, acompanhar a leveza do que é a malha, certo? Então aqui, ó, vou cortar o excesso aqui embaixo. Vou desavessar. Pronto. Shortinho aqui. Já está feitinho. O que é incontestável é falar do acabamento que a peça fica depois de costurada. Tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Aqui eu acho que todo mundo já aprendeu muito bem hoje. Muito. Absolutamente. Não deixe de usar esse material aqui, que isso vai fazer a diferença. Tá? Para todo mundo que vai acompanhar o vídeo, vai ter uma série de vídeos ensinando a mexer com esse viés aqui.
e fazer um bocado de acabamento. Ok? Fechado. Fala, minhas costureiras, deixa eu agradecer a vocês que estiveram comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar a notificação do sininho, compartilhar esse conteúdo com tuas amigas que costuram também e me seguir em todas as redes sociais. Para isso, é só pesquisar por lá, Johnny Costureiro, e mais informações já está aqui.